problema de mitologia é que tem um monte de versão. Então, às vezes, você tem versão que o herói morre por flechada, outra versão ele morre açoitado, na outra versão ele vive, tem uma outra que o vilão que morre. Então, e aí, às vezes, era uma casa, né? Lembra que eu falei que tal herói representava a minha casa. Aí eu perdi o poder, o Vinícius tomava o poder, aí ele falava, o poeta falava, e aí o meu herói foi lá e matou o seu. É um RPG da vida real. É da vida real. E aí essas histórias vão sendo contadas. Tanto que a gente tem, por exemplo, entre os persas e os sírios, os anjos de uma mitologia são os demônios da outra. E os demônios de uma mitologia são os anjos da outra. Nossa. Mas você só vai descobrir isso depois que você lê as coisas separadas. Comparar as duas, né? Comparar as duas. E os nomes são os mesmos. E no cristianismo eles usam isso. Então os nomes do diabo, as qualidades, são os deuses das outras religiões. Então, por exemplo, o diabo fala que ele é um bode, tem pata de bode, etc. Eram os sátiros. É tipo assim, se você tá lá na... Mas hoje em dia não tem isso, não tem dois candidatos lá. Se você tá um lá é o Deus, outro é o demônio. Eu não vou falar se qual você é tá lá qual, no mas parque, se você é de um, o outro é o demônio. Se você tá lá no Parque Antártica, camisa branca e preta é o demônio. E verde, é do santo. Se você tá lá no Parque São Jorge... Já mudou tudo. Aí o verde que é o demônio. É tipo isso, né? Exatamente isso. Não é tipo isso, é exatamente isso. Só que não é mais jogador de futebol, agora são deuses. Né? E eles tinham lá gladiadores, outra coisa. O povo sempre teve. Aqui nesse livro você fala da mitologia grega. Falo de todas, são de todas. 113 mitologias. Nossa. É porque a gente divide, a gente coloca a mitologia grega e depois eu separo em ateniense, espartana, das cidades-estados. É que eu não consigo ver só a grega, né? Então, no final, abre nas últimas páginas. Eu tive que fazer isso depois, que era uma coisa. Todo mundo pedia. Tudo. Todo mundo pedia. Então eu fiz um índice remissivo por mitologia. Legal. Depois do Z aqui? Depois do Z tem aí, ó. Nossa. São 113 mitologias separadas. E os heróis, às vezes, eles têm os nomes parecidos. Deixa eu botar então, aqui por exemplo, você tem... Não vai dar pra ver porque a letra tá muito pequenininha, né? Mas só pra vocês terem uma ideia. Então são tem muitos. um bloco de informação aí. E com todos os verbetes da mitologia. Do nome, às vezes ele tem, por exemplo, Odin, às vezes ele é chamado de Votan. Então ele dependendo da região onde você tá, que misturou com tal povo, mudou o nome. Mercúrio também, ele tem Mercurier, ele tem vários subdeuses europeus que são faces do Mercúrio. Então, isso é uma confusão, cara. É fascinante, mas para estudar é uma coisa complicada. No mundo do vinho, né, você tem o deus grego do vinho, que é o Baco, e o deus romano do vinho é Dionísio. Se trata do mesmo deus, mas em versões diferentes. São deuses diferentes, mas que a gente tende a falar que o deus é tudo igual. Né? Eu gosto muito de dar o exemplo de Netuno e Poseidon, que é muito claro. Né? O Poseidon ele é um deus maligno do Mediterrâneo. Então ele afunda barco, tem tempestade, às vezes ele destrói uma cidade e tal. Nós fazia oferendas para você conseguir passar com o seu barco. Por quê? Porque, o barquinho dos gregos não era tudo isso. E às vezes uma tempestade no mar e tal afundava. Já os romanos, Netuno é um deus gente boa. Ele só dá dinheiro, mulheres, cavalos, bebidas e tal. Por quê? Porque a navegação romana era muito superior à grega. Então, para eles, o Mediterrâneo era um quintal. Então, os deuses eles vão fazendo plástica. O Baco e o Dionísio também era a mesma coisa. Você tem o Dionísio, que ele é um deus mais... Ele é um deus nascido duas vezes, né? Então, na história, ele vai nascer, mas a esposa, que é amante dos Zeus, ele é enganada, e ele fala assim, olha, Zeus, pede para ele se mostrar, né, no poder dele. Aí, quando Zeus se mostra, a mãe do Dionísio é pulverizada, né, pela fulgor do deus. E aí, Zeus pega Dionísio e põe na coxa. E aí ele termina de gestar, então Dionísio é o cara que é nascido duas vezes, né? Então tem até uma história iniciática por trás do vinho e etc. Eles achavam que se você bebia o vinho, você entrava nesse estado meio alterado, que era tipo uma embriaguez, mas existia uma coisa que os filósofos falavam, que é o que a gente tá fazendo aqui hoje. Os caras se reuniam na mesa e aí eles iam tomando vinho até você ficar naquele estado alegre, mas não bêbado.
Então, se você vê que você está ficando meio bêbado, você para. E aí, as palavras fluíam. Então, o vinho, ele sempre teve uma posição divina, né? A história do álcool sempre teve ligado ao sagrado. E filósofos e tudo. Então, é óbvio que Dionísio era um senhor deus, ele era deus das iniciações do teatro, das festas. Ele era o deus que ele era a contraparte do Apolo, né? E o Baco, ele era um deus gordinho, que ficava bêbado e tal, tanto que você tem o Bacanal, que é a festa do Baco. Que aí já era ao contrário do Dionísio, que os gregos tinham essa visão filosófica do vinho, os romanos tinham essa visão da putaria do vinho. Então os caras bebiam, entortavam o caneco de vinho, e faziam as orgias, e tinha toda essa parada. Então você vê que o deus é diferente, mas aí a gente aprende que é uma tradução, mas não é, são dois deuses diferentes para a mesma coisa. Por quê? Porque as culturas tratavam o vinho de um jeito diferente. Que legal. E não é o mesmo Deus, hein? Não é o mesmo Não Deus. É o mesmo Deus com outro nome, né? Com outro nome. Não é o mesmo Deus com outro nome. O Baco, ele é um deus muito mais popular, muito mais festivo e tal. O Dionísio, ele é um deus muito mais nobre, muito mais soturno. Assim. E nessa linha, então, até mesmo do que os gregos vinham de Dionísio, né? Creio que daí deve ter vindo um ditado que é muito famoso do mundo do vinho, que é o in vinum veritas, né? Ou no vinho está a verdade. Talvez até por conta disso, né? Porque a partir do momento que você toma algumas taças de vinho, se sente mais à vontade, um pouco mais alegre, as palavras vão surgindo e... Exatamente. Agora você comentou um outro ponto aí que eu achei até meio... O vinho, ele é tão sagrado que ele é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Então ele era, esse vinho da verdade, ele vai passando. Então para os gregos e tal, o Dionísio não deixa de existir. O Baco, ele é a versão, por quê? Porque os caras queriam vender muito vinho. Eles não queriam que só os filósofos tomassem um pouquinho. Então você é um vendedor de vinho, você prefere abastecer vender o carnaval inteiro. Sim. E não só para os filósofos chatos que vão... Então, obviamente, a gente entende. Tudo tem a ver com dinheiro. A história dos deuses do mundo inteiro tem a ver com comércio. Com poder também. Poder também. Agora, olha que engraçado. A igreja transforma o Dionísio como ele era a contraparte do Apolo. E se Jesus agora é o bem, Dionísio vira o mal. E aí, eles jogam pra bebida, pro sexo, pra noite, pro teatro e tal, todas essas qualidades demoníacas. Tanto que até agora, vocês lembram que acho que, sei lá, 30 anos, 40 anos atrás, ator, atriz, era mal visto na sociedade. Sim. Por conta ainda desse estigma da religião. E, por outro lado, eles tinham aquele uso do vinho na missa, que era super, hiper sagrado. Porra, é o sangue de Cristo. E os padres sabiam disso. Eles têm o vinho do padre, que eles tomavam justamente para fazer os debates filosóficos. É muito louco essa relação de amor e ódio que eles têm com o vinho.